soberano e eterno, Criador do céu e da terra. Ó Pai, Tu é grande, Tu é infalível, Tu é imutável, Tu é o que era, Tu é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Tu é o que manda, Tu é o que faz, Tu é o que pode, Tu é o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Ó Espírito Santo, Orabacamanarabahanaso, Orebacahamaneka estemido de bacamanarabaya sodebai, Orebiacamana hanayos terremido de camanaso, Odebacas temiodaka yodehamanaya kamas oderebacaya stebia. O derrama camando de bacas temiodaraba camanaraso, dai camanaso de bacamanasebia, darahamaso de comandara castei, erabacanaso. Orebacaio derebacaio de camanaso me derracebio darabacamanaia. Assim digo eu, Senhor, debacaste minou debacamanarraço. Não decida, debacaço. Não tome esta decisão, debacaste minaço. Porque estás querendo tu tomar esta decisão, porque estás querendo tu decidir do teu jeito, fazer do teu jeito. Aracamaçô, Dorebarracamanas, Terminarabacabaçô. Não é eu que estou no controle, não é eu que estou no comando. Não foi na minha mão que tu entregaste esta causa. E porque queres tomar decisão, porque tu queres tomar decisão de Racamaçô, entenda, tu não podes mais decidir, tu não podes mais tomar frente, pois entregaste na minha mão, colocaste na minha mão, remicamaçô. Então deixa comigo, de barracamaçô, de ramanarabacamaçô. Deixa comigo, deixa isso comigo, deixa. Arabacamaçô de barramacamanaçô, Arabahamanacaçô de camanarabacamaçô. Eu já te disse que é teu, já te disse que é teu. E por que tu quer decidir? E por que tu quer dizer não? E por que tu quer dizer Aracamaçô de barracamaçô, Orebarraias tebio da racamanaçô? Porque tu quer dizer aquilo que tu pensa, aquilo que tu acha. Aracamanaçô, se eu já te disse para tu se aquietar, se eu já falei para tu se aquietar, se eu já disse para tu ficar quieta, rebacamaçô. Mas tu quer fazer, ramacamaçô, orebacaiodaçô. Harabacaio de castemio da hanaya canaçô.
Não convém a ti, Amanassô, tomar esta decisão de vacar e exterminar. Não convém a ti, porque o meu projeto é maior. O que eu tenho é maior, o que eu tenho é melhor. Não convém a ti tomar esta decisão como tu pensas, só porque está demorando. Tu dizes que está demorando. Tu diz que não tem mais paciência. Tu diz que não aguenta mais. Aí por isso quer tomar decisão. Por isso quer tomar decisão. Se é para decidir uma coisa, decide ser mais fiel. Se é para decidir algo na tua vida, decide ser mais fiel na minha presença. Se é para tomar uma decisão, toma uma decisão diferente, mas nada sobre aquilo que eu já disse que ia fazer contigo na terra. Você quer desistir, mas não vai desistir não. Você quer abrir mão, não vai abrir mão não. Porque estou eu neste negócio. Estou eu neste negócio. Estou eu neste negócio. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Olivio Hamacaias Terramana Sodebacamanarabai. Ai, este Hamacamasso. Orebacaio derraste minaraço. Eu já te disse, filho, que vai ter festa. Já te disse que vai ter festa. E vai ter festa. Eu já falei para ti que vai ter banquete. E vai ter banquete. Eu já disse para ti que vou surpreender a muitos com a vitória que eu vou entregar nas tuas mãos. Eu já disse, eu já falei para ti. Ora, Rassomanahaya, Orebarraca Mahaya, eu já falei para ti. Agora tu pensa em pegar outro caminho, tu pensa em procurar outra coisa. Orebahaya, Arasomehaca Mahanasso, Orebahaya Oderasso. É do meu jeito, vai acontecer do meu jeito, é do meu jeito. É do meu jeito. Portas vão se abrir porque é do meu jeito. Eu vou abrir do meu jeito, fazer do meu jeito. Na raia sou. E uma coisa te garanto, filho, te garanto, filha. O que eu vou trazer, o que eu vou trazer vai alegrar muito a tua vida. Vai alegrar a tua alma. E não vai nem se lembrar das lágrimas que derramaste, das dores que tu enfrentaste, dos momentos difíceis que passaste. Não vai lembrar. Não vai lembrar, porque vai ser alegria. Vai ser daraço. Olibio, dai camahas terramanasso. Olebahaias terminacamasso. Olebacaias, orebacamanahamas, olebacamanai. Vai ser alegria. Vai ser alegria. Já chega de lágrima, de choro, de dor. Tu vai ter alegria, 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 alegria e felicidade. Tu vai ter alegria e felicidade.
alegria e felicidade, alegria e felicidade. Iribiô, dai, acamassou. Ai, orebaçou. Você não faz nada errado. Não faça nada errado. Olhe, não faça nada errado. Porque há muitos se perdendo por não esperar. Há muitos caindo por não esperar. Há muitos se corrompendo por não esperar. Há muitos que perderam a direção, perderam a visão por não esperar. Continua esperando. Continua esperando. Continua esperando. Continua esperando. Esperando. E pare de dizer que vai acabar com tudo. Quantas vezes você diz, Senhor, agora eu vou acabar com tudo, não quero mais saber de nada, isso não é para a minha vida, isso não é para mim. Pare com isso. Você não chegou até aqui para desistir agora. Olha tudo que tu já enfrentou, olha tudo que tu já passou para desistir agora, para abrir mão de tudo agora. Olhe, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Porque está tão perto já. Olha, está tudo tão perto. Está tudo tão prestes já a acontecer. Está tudo prestes a acontecer na sua vida. Você não pode desistir agora. Eu sei que às vezes a vontade vem, é grande de você desistir. Porque você olha para alguém e diz, mas fulano está tão feliz. Olha para o outro lado, vê um monte de gente feliz e você se vê em lágrima, em dor, em sofrimento. Mas olha, entenda uma coisa, a tua felicidade vai ser completa. Olhe, a tua felicidade vai ser completa. E eu vou repetir de novo como profeta do Senhor, a tua felicidade vai ser completa. Vai ser completa, porque o que Deus está fazendo é algo que vai te trazer uma grande paz, uma grande paz. Olha, uma grande paz, porque há muitos aí que mostram estar felizes, mas não tem paz. Olhe, há muitos aí que mostram estar bem, está tudo bem, mas não tem paz. Não tem paz, não sabem o que é paz, não sentem a paz, não vivem em paz. Você vê tudo bonito, tudo perfeito, mas olhe, é tudo, olha, é tudo ilusão. É tudo uma ilusão. Porque felicidade tem aquele que espera no Senhor. Feliz é aquele que espera no Senhor e aguarda nele, descansa nele. Feliz é aquele que entrega a sua vida, o seu caminho, os seus sonhos, os seus sentimentos, os seus projetos na mão do Senhor. Esse é feliz, essa é feliz, porque olha, quando Deus toma a frente, é só alegria. Quando Deus toma a frente, tudo dá certo. Você pode dizer, mas por que nada dá certo para mim? Ah, mas porque nada flui na minha vida? Está fluindo, está dando certo sim. É porque muitas vezes você não consegue olhar pela fé, com os olhos da fé. Você olha apenas para aquilo que você quer ver. Às vezes o erro de muitos é olhar apenas para aquilo que ele, que ela quer ver. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós temos que andar por fé, já acordar na fé, durante o dia estar na fé, no anoitecer estar na fé, ao dormir, dormir na fé. Temos que estar na fé a todo momento. Olhe, na fé.
Porque olha, Deus, Ele honra a fé. O homem é justificado pela fé. Aquele que serve ao Senhor é justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. E se você viver por fé, andar por fé, você vai ser justificado pela fé. Olhe, vai ser pela fé. Porque olha, temos que ter fé. Às vezes algumas coisas não flui na vida de algumas pessoas, é porque elas não querem ver. E às vezes o Senhor está derramando. Olhe, Deus está derramando. Aí a pessoa não consegue ver. Aí Deus para ali o que Ele está fazendo, até a pessoa, ela começar a usar a fé, a olhar com fé, a ver as coisas pela fé. Olhe, é por fé. Imagina Moisés em frente ao Mar Vermelho. Imagina, Deus manda ele tocar nas águas, mas olha, se ele não tivesse fé, aquelas águas não iam se abrir. Por que se abriu? Primeiro porque Deus deu a ordem. Mas por mais que Deus dê a ordem de algo na nossa vida, mas se a gente não exercitar a fé, aquilo não vai acontecer. Porque olha, tudo depende da fé. Para aquele mar se abrir, Moisés teve que ter fé. Ele teve que usar a fé. E às vezes na sua vida, algumas coisas estão fechadas, algumas coisas não estão dando certo, é por falta de fé. Porque olha, as bênçãos estão liberadas. As bênçãos estão liberadas da parte de Deus. Só que às vezes falta no cristão fé. Olhe, falta fé. Alguém que abandona, você acha que o mundo já acabou. Alguém que despreza, você acha que o mundo acabou. Uma porta se fecha e você acha que o mundo acabou. E cadê a fé? Cadê a fé? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Onde escondeste a tua fé? Procura a tua fé. Porque você depende dessa fé para sobreviver. Você depende desta fé para continuar de pé. Olha, você depende da fé para continuar vivo espiritualmente. Você depende da fé, da sua fé. Porque olha, não é a fé do outro que vai te valer, não. É a sua. Eu preciso ter a minha fé. Você precisa ter a sua fé. Se eu oro com alguém, se eu faço um propósito com alguém, eu tenho que ter a minha fé. E a pessoa que está fazendo o propósito tem que ter a fé dela. E vamos juntar as fé. Vamos juntar a nossa oração, o nosso propósito. E ali Deus vai agir. Mas se eu tenho fé e a pessoa que está orando comigo não tem, ela não vai receber nada. Porque ela não pode se basear na minha fé. Ela não pode depositar a confiança dela na minha fé. Ela tem que crer por si só. Olhe, tem que crer por si só. E há muitos aí baseados na fé do outro. Ei, você precisa usar a sua fé. Você precisa começar a usar, utilizar, exercitar a fé. Olhe, tem que ter fé. Tem que ter fé. A Bíblia conta que estava Jesus e os discípulos no barco. Jesus dorme por um momento. E lá estão os discípulos. Aquele barco. De repente uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que ele se apavora. Olha, ele se apavora. E vão despertar o mestre. Chegam lá para despertar o mestre. Acorda, mestre, acorda, mestre, acorda, mestre, porque vamos perecer. E Jesus acorda, acalma o vento, acalma o mar. E sabe qual é a fala de Jesus para eles? Homens de pouca fé, aonde está a vossa fé? Olhe,
Uma pessoa que tem fé, ela não se apavora, ela não se desespera. Uma pessoa que tem fé, ela não tem medo, porque ela sabe que através da sua fé, nenhum mal vai prevalecer contra a vida dela. Olhe, nenhum mal prevalece contra a vida daquele que tem fé e que exercita a sua fé. Porque olha, não é só ter fé, porque há muitos que dizem eu tenho fé, mas não exercita a fé. E a fé tem que ser exercitada. E como é que eu exercito? Em meio à tempestade que vem, em meio ao levante que vem, em meio à dificuldade que surgir, em meio à porta fechada, em meio à enfermidade que vem, eu tenho que exercitar a fé que há em mim. Eu tenho que exercitar a fé que há em mim. Olhe, é preciso. Você precisa exercitar essa fé, porque quando você começar a usar a fé, muita coisa na sua vida vai mudar. Muita coisa na sua vida vai começar a ficar diferente quando você começar a usar a fé. Use a fé, porque há muitos aí que estão perecendo porque se esqueceram da fé. Da fé. Olha, se esqueceram da fé que há dentro deles. Porque todo ser humano tem fé dentro do coração. Só que muitas vezes o ser humano, ele não atenta para aquilo que ele tem. Aí quer buscar no outro uma coisa que ele tem dentro dele. Meu querido, se você começar a usar essa arma potente que é a fé, que há dentro de você, você vai ver portas se abrindo, enfermidades sumindo. Olhe, quando você começa a exercitar a sua fé, porque olha, é a tua fé que vai te salvar. É a tua fé. É a tua fé que vai salvar a tua família. É a tua fé que vai curar feridas. É a tua fé. É a tua fé que vai expulsar os demônios para bem longe. É a tua fé. E você precisa usar esta fé, meu querido. Começa a usar fé. Começa a usar fé. Você precisa usar fé. Se você quer sobreviver, se você quer permanecer vivo espiritualmente, você tem que exercitar a sua fé. Olhe, mas sem dúvida, sem certeza, é usar fé, acreditando que vai acontecer, acreditando que você vai receber. É usar a fé na certeza que já deu certo. Não pode haver meio termo, não pode haver dúvida, não pode haver incerteza. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele pode, tem que crer que Ele faz, tem que crer que Ele age, porque Deus, Ele age. Mas olha, tem que ser segundo a minha e a tua fé. Quando Jesus ele passava para curar, olha, a vontade dele era curar, era libertar, era transformar vidas. Mas o que é que ele dizia? É segundo a sua fé. A pessoa que vinha até ele tinha que ter fé para receber. Por mais que ele quisesse fazer, por mais que ele quisesse libertar, curar, salvar, transformar, mas era segundo a fé daquela pessoa que vinha até ele. Então as coisas na sua vida só vai acontecer segundo a sua fé. Mas é aquela coisa, é você crer hoje, crer amanhã, crer depois, crer. Haja o que houver, crer. Aconteça o que acontecer, crer. Você tem que crer, porque olha, é como ele disse lá para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer,
Para você poder ver, tem que crer. Para você poder receber, tem que crer. Olhe, a fé é o que vai fazer a mão de Deus se movimentar em teu favor. É a fé. Você acha que Abraão seria justificado se não fosse pela fé? Homem de fé, homem de grande fé. A gente que servimos ao Senhor também seremos justificados pela fé. Só que às vezes você acha tão distante, você acha tão distante dessas coisas acontecendo na sua vida, que você acha que Deus só fez no passado, que hoje não faz mais. Ele fez no passado, Ele faz hoje e fará eternamente. Ele é o mesmo. O que acontece é que as pessoas mudam, as pessoas que mudam, as pessoas que procuram outros meios, as pessoas que procuram outros caminhos, mas Deus ainda é o mesmo. Ele fez, Ele faz e fará sempre. Ele é o mesmo. Mas cabe à pessoa se voltar diante dele com fé. Com fé. Quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, ela tocou com fé. Ela sabia o risco que ela estava correndo. Talvez ser apedrejada, porque diante da sociedade ela era uma mulher imunda, desprezível, sem valor. Mas ela colocou no coração dela: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Veja a fé dela, veja a fé. Mas foi uma fé com atitude. Olhe, a fé, ela vem acompanhada de atitude. Eu tenho que ter fé, mas tenho que ter atitude. Mesmo ela fraquinha, pois há 12 anos que perdia sangue. Imagina uma pessoa perder sangue 12 anos, constantemente perdendo sangue, e ter força ainda, de ir de encontro a Jesus em meio a uma grande multidão. Imagina a fraquinha, fraca, debilitada, diante de tantos anos de sofrimento, perdendo sangue, mas ela usa a fé. Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar. Veja que fé tão grande. Na mente dela, nem precisava tocar nele, era só na orla dele, na roupa que ele estava. Veja a fé dessa mulher. Olha que fé tão grande. Será que você tem essa fé? Será que você tem essa fé que essa mulher teve? Será que você tem? E lá vai ela, passando por um, passando por outro, se arrastando, sem força, limitada, até que ela consegue tocar na orla do vestido do Senhor. Olhe, ela teve fé e atitude. Ela teve fé e atitude. E sabe o que Deus está falando aqui com pessoas? Tem que ter fé, mas tem que ter atitude também. Tem que ter fé e tem que ter atitude também. Tem gente que quer crescer, mas não faz por onde. Tem gente que quer ser abençoado, mas não faz por onde. Tem gente que quer prosperar, mas não faz por onde. Olhe, tem que ter fé e atitude. E se eu tenho atitude, eu sou uma pessoa que persisto. Porque olha, tem coisas que não vão acontecer de imediato. Tem coisas que vai levar um tempo, um determinado tempo. E eu preciso ser persistente, perseverante naquilo que eu quero. Não posso perder a fé. E também não posso deixar de ter atitude, de tomar atitude, de dar passos. Quantos passos for necessário para eu conseguir aquilo que eu almejo, para eu obter aquilo que eu sonho. Eu preciso dar passos. Quantos passos for necessário. Mesmo que venha o desânimo. É normal vir o desânimo, porque o desânimo vem para matar a nossa fé. O desânimo vem para que a gente venha desacreditar das coisas,
e não podemos desacreditar, porque imagina se aquela mulher debilitada, fraquinha, ela fosse dar ouvido a alguém, ela fosse dar ouvido a alguém ali, ela não teria alcançado, ela não teria conseguido tocar na orla das vestes de Jesus. Mas não, ela estava determinada: eu posso, eu consigo. E é isso, você tem que estar determinado e declarar: eu posso, eu consigo, eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou ser abençoado. É declarar, meu querido, começa a declarar pela fé, declara pela fé, começa a declarar pela fé a tua bênção, declara pela fé as portas se abrindo, declara a cura, declara a prosperidade, começa a declarar pela fé. Começa, porque ter fé é você abrir a boca e declarar. Olha, mas é preciso que você abra a boca e comece a declarar as coisas. Você não pode aceitar as coisas como elas estão. Deus te deu autoridade, te deu ousadia. Começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar, porque Deus te deu ousadia. Não se conforme com a situação, não se conforme com a derrota, não se conforme com a perca. Declare que você é vencedor. Declare que você é vencedor. Comece a declarar que você é vencedor. Se você está doente, declara que você está curado. Declara a cura, profetiza a cura, porque Jesus faz milagres segundo a tua fé. É segundo a sua fé. É segundo a sua fé. As suas palavras farão a diferença. As suas palavras vão fazer a diferença. Quando o Senhor fala com Ezequiel, olha, quando Deus se revela para Ezequiel no vale de ossos secos, aquele cenário ali era um cenário sem vida, não havia vida naquele lugar, só ossos. E qual foi a fala de Deus? Ezequiel, profetiza. Ezequiel profetiza sobre esses ossos. Olha, meu querido, as coisas de Deus é um mistério tão grande. As coisas de Deus são mistérios profundos. Imagina você profetizar diante de um monte de ossos, e Deus ainda te perguntar, como perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel: ah, Senhor, só tu sabes. Ou seja, Ezequiel nunca tinha vivido uma experiência daquela. Ezequiel nunca tinha vivido algo sobrenatural, aquela proporção ao qual Deus estava falando com ele naquele momento. E Ezequiel obedece à voz do Senhor, e Deus diz: profetiza sobre estes ossos. Ezequiel, filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos. Olha, o que é que está seco na tua vida? O que foi que secou na tua vida? Olha, o que é que está faltando na tua vida, na tua casa? Começa a profetizar, porque Deus vai mandar o que você precisa. Começa a profetizar, seja profeta do Senhor, seja profeta do Deus vivo dentro do seu lar. Começa a profetizar. Não espere ninguém profetizar na sua vida. Você pode profetizar você mesmo, porque Deus te deu autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Olha, começa a profetizar. E quando Ezequiel profetiza, começa a acontecer reboliço.
Deus começa a fazer reboliço. Deus começa a fazer um reboliço. Ei, Deus vai fazer um reboliço quando você começar a abrir a boca com fé e profetizar e declarar. Deus vai começar a fazer um reboliço a teu favor, um reboliço em teu favor. Ei, Deus vai começar a fazer. Mas é preciso que você use a fé. Era só ossos. Era só ossos secos, não tinha vida. Mas quando ele abre a boca, quando ele abre a boca, Deus começa a fazer um mover. Olha, Deus começa a fazer um mover. Deus começa a fazer um mover, e Deus vai começar a fazer um mover na tua vida quando você abrir a boca. Começa a abrir a boca, abre a tua boca, abre a tua boca e começa a exercitar a tua fé. Começa a exercitar a tua fé, porque Deus vai fazer muito mais do que aquilo que tu espera. Olhe, vai fazer muito mais. Mas você precisa abrir sua boca e usar a sua fé. Olhe, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. E a Bíblia diz que Deus levanta daqueles ossos secos um grande exército. Um grande exército Deus levanta daqueles ossos secos. Haveria alguma coisa impossível para este Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Ele fez um monte de ossos secos reviver. O que é impossível para este Deus? O que é mesmo impossível para um Deus tão grande? Olha, esse teu problema não é nada, essa enfermidade não é nada, porque nada é impossível para o teu Deus. Nada é impossível para o teu Deus. Nada é impossível para o teu Deus. Olha, você usar a fé. É começar a usar a sua fé. Você precisa usar a sua fé. Porque olha, tudo depende só da sua fé. Depende da sua fé. Ah, mas eu estou fraquinho. A minha fé é pequena. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão, falarás para este monte e ele sairá. Dirás para esse monte: sai daqui, ele sairá dali. Olha, não é uma fé grande que vai fazer a diferença. Porque olha, tem muita gente que espera ter uma fé grande para poder começar a se posicionar. Começa a se posicionar com a fé pequenininha que tu tem, com a fé pequenininha, minúscula que você tem. Porque Deus vai multiplicar a sua fé. A cada milagre, a cada sinal, a cada prodígio, a cada cura, Deus vai multiplicando a tua fé. Olhe, vai multiplicando a sua fé. Não diga que não tem fé, porque você tem. Você tem fé. Olha, você tem fé. E a sua fé é real. Ela é viva, está dentro de você. Só que o que acontece hoje é que tem muitos preguiçosos. Muita gente preguiçosa que não quer dobrar os joelhos para orar. Muita gente preguiçosa que não quer jejuar, não quer consagrar, não quer oferecer seu corpo como um holocausto vivo na presença de Deus. Porque quer tudo fácil. Quer tudo fácil. Olhe, meu querido, entenda. Com Deus não tem facilidade. Se alguém disse para você que com Deus tem facilidade, mentiu. Não tem. Olha, com Deus não tem facilidade. Ele é bom, é misericordioso, é piedoso, é amoroso, mas não tem facilidade. Porque há um preço para receber. Há um preço a ser pago. Não é dinheiro, é um preço para poder receber uma cura,
receber um milagre, olha, tem um preço. Por que muitos não recebem aí nada? Porque não paga preço, vive acomodado, vive confiado na oração do outro, mas não ora. Não ora. Alguém vive confiado na oração do outro, mas não faz a sua parte. Olhe, se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. E eu vou repetir: se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Porque olha, tudo só depende de você. É aquela coisa, uma mãe, ela ora pelos filhos, mas se os filhos não fizerem a parte deles, eles não vão receber nada. Uma mãe ora para Deus salvar os filhos, mas se os filhos não der um passo para Jesus, não vão ser salvos. Ela está fazendo a parte dela, está pagando o preço, está orando, está jejuando, está pregando, está aconselhando, está orientando, mas olha, tudo depende deles. Porque a decisão você não pode tomar pelos seus filhos, a decisão você não pode tomar pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu marido, pela sua esposa. Você pode fazer a sua parte, mas a parte que é dele, a parte que é dela, a parte que é deles, só eles podem fazer. Olhe, entenda isso. A parte que é do outro você não vai poder fazer. Às vezes alguém quer cobrar de você, mas fulana, você disse que estava orando por mim, que estava jejuando por mim, e nada na minha vida dá certo. Olha, mas você não tem culpa não. Você não é culpada. Se nada está dando certo na vida de alguém aí, a culpa não é sua. Você fez a sua parte. Mas será que fulano está fazendo a parte dele? Porque cobrar de você é fácil, mas cobrar de si mesmo, está faltando pessoas de coragem para fazer isso. Cobrar do outro uma coisa que não tem direito é muito fácil. Eu quero ver cobrar de si mesmo diante do Senhor. Olhe, eu quero ver. Então não se culpe. Quando alguém disser para você, olha, a sua oração não serviu de nada, a sua oração não fez efeito nenhum, eu não vi nada, não mudou nada, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Você fez a sua parte diante do Senhor. Você fez a sua parte diante de Deus. Se a pessoa não fez a parte dela, é problema dela. Olhe, se a pessoa não fez a parte dela, não é problema teu. Escute, não é problema teu. Às vezes, tem muitas pessoas que se culpam em meio às cobranças de alguém, mas não se culpe. Olhe, não se culpe. Você não tem culpa. Porque olha, Deus, Ele vê seu esforço, se agrada do seu esforço. Mas se o outro não está se esforçando, Deus não vai fazer nada pelo outro, não vai fazer por você. Vai entregar a bênção para você, vai honrar você. O outro, ele não vai fazer nada, porque o outro não fez nada com nada, não se esforçou, não se ajoelhou, não jejuou, não consagrou. Então o outro não vai receber nada, quem vai receber é você. Então não ligue se alguém começar a cobrar de você as coisas. Não ligue se alguém começar a duvidar da sua fé. Não ligue. Não ligue. A sua parte você fez. Olha, a sua parte você fez. A sua parte você fez. É aquela coisa. Às vezes alguém te convida para orar num lugar, a orar numa casa. Escute bem isso. Mas olha bem isso que eu vou te falar. Alguém te convida para você orar numa casa. Você vai, expulsa todo o mal que está lá dentro. Deus te usa e você expulsa. Mas se aquela família, aquelas pessoas daquela casa não taparem as brechas, o diabo vai voltar de novo. Vai atuar de novo. Vai imperar aquele lar de novo. E a culpa é sua? Não. É sua culpa. Nunca. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Mas cada um, olhe, cada um tem que fazer a sua parte. Meu querido, cada um, olhe, cada um tem que fazer a sua parte.
Quer receber? Faça a sua parte. Quer alcançar? Faça a sua parte. Quer mais de Deus? Faça a sua parte. Quer ser curado? Faça a sua parte. Olhe, tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua obrigação. Tem que ter a sua obrigação. Porque olha, não adianta alguém fazer propósito se o outro não está nem aí para nada. É por isso que antes de fazer um propósito com alguém, veja bem se aquela pessoa realmente ela é realmente uma mulher de Deus, um homem de Deus. Porque você pode estar fazendo um propósito sozinho, achando que aquela pessoa está te ajudando e não está. Não é verdade, irmã Silvia? Às vezes você acha que aquela pessoa está ali com você, irmã Dirlene, irmãos que estão aí, e não está. Você está sozinho, guerreando sozinho, lutando sozinho, pagando o preço sozinho, e a pessoa nem aí. Olhe, nem aí. Então, meu querido, minha querida, entenda isso. A sua parte Deus está contemplando. A sua parte Deus está vendo. Mas se o outro não está fazendo a parte dele, ele não vai receber nada. Você vai receber, o outro não. Você vai testificar, o outro não, a outra não. Olhe, não vai. E quando alguém vier cobrar de você alguma coisa, fique em silêncio. Porque você vai entender que aquele lá não recebeu, ela não recebeu, porque ela não fez o que ela disse que ia fazer junto com você. Não fez. E por não fazer, não vai receber nada. Por não fazer, não vai alcançar nada. Não fez uma ligação? Propósito é uma ligação. A partir do momento que você faz um propósito com alguém, você ligou-se a alguém diante de Deus. Então você tem que honrar. Você tem que honrar esse propósito. Porque se você não honrar, você vai perder. O outro vai receber e você vai perder. Vai perder o que tinha de receber. Por mais que o outro esteja orando para você alcançar, por mais que o outro apresente sua causa, mas se Deus está vendo que você está de braço cruzado, sem fazer nada, o anjo não vai te entregar nada. O anjo não vai descer para te entregar nada. Nada. Olhe, nada. Então fica com esse conselho que eu estou te dando. Não cobra do outro. Não cobra do outro uma coisa que você não faz. Olhe, não cobre do outro uma coisa que você não faz. Não cobre do outro uma coisa que você não faz. Olhe, não cobre. Não cobre do outro. Porque se você não faz, não haverá recompensa para você. Não haverá vitória para você. Porque você não faz. Olhe, você não faz. Então se você não faz, a tendência é as coisas na sua vida ir de mal a pior. E é verdade. A tendência na sua vida é as coisas desandar cada vez mais, piorar cada vez mais. Por quê? Você não faz. Você quer tudo fácil, quer tudo de mão beijada, quer tudo com facilidade. Olha, por mais que Deus te ame, por mais que Deus te queira bem, mas Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa crente acomodado. Deus não abençoa alguém que está aí, nem aí para nada. Não está nem aí para nada. Ah, mas Deus está cuidando de mim, Deus vai cuidar de mim. Olhe, Ele cuida. Mas Ele quer ver a sua atitude. A sua atitude. Ah, mas eu tenho fé que vou receber. Tem fé, mas tem que ter ação. É como eu falei, a história daquela mulher aqui. Ela teve fé, mas ela teve que tomar atitude. Ela não ficou esperando que Jesus viesse até ela. Ela viu que ele estava passando. Então ela que foi atrás, porque ela precisava. Então se eu preciso, eu que tenho que correr atrás. Se você precisa, é você que tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que ir para o joelho. Tem que ir para a madrugada clamar. Tem que ir para o jejum, ir para a consagração. Você tem que ir.
fazer a sua parte, fazer por você. Começa a fazer por você, pela sua vida espiritual. Começa a fazer algo para que a tua vida venha andar para frente. Porque só falar que tudo dá errado, só falar que não dá certo, não vai resolver. Porque há uns que falam, mas na minha vida nada dá certo, nada acontece, eu não vejo nada. Mas como é que você quer ver se você não faz? Como é que você quer ver o sobrenatural acontecer se nada você faz daquilo que Deus quer? Como é que vai acontecer? Olhe, como é que vai acontecer um sobrenatural na sua vida se você não faz a sua parte diante do Senhor? Aí o outro vai para frente e você não vai. O outro cresce e você só diminui. Porque você não faz nada. Não faz nada, está esperando sem fazer nada. Olha, os passarinhos, eles vão ficar num ninho, esperando a comida chegar. Os pássaros não ficam ali, parado, esperando que caia a comida. Eles vão atrás. Eles vão atrás do seu alimento. Eles vão atrás daquilo que eles necessitam. E assim a gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar o passo que é necessário ser dado. Começa a dar um passo, meu querido, começa a dar um passo. Esse passo que é necessário, começa a dar este passo. Começa a tomar uma atitude na sua vida. Começa. Porque se você não tomar uma atitude depressa, você não vai sair dessa. E eu vou repetir: se você não tomar uma atitude depressa, não vai sair dessa. Não vai. Olhe, não vai. Não vai sair dessa. Toma uma atitude depressa. Toma uma atitude depressa. Toma uma atitude depressa. Olhe, toma uma atitude depressa. É tempo de usar a fé e ter atitude. Porque olha, para tomar decisão, você sabe, né? Para decidir errado, você sabe. Para fazer do seu jeito, você sabe. E por que não fazer como Deus quer? E por que não pensar como Deus pensa? Aceitar aquilo que Deus propõe? Por que não? Meu querido, medita. Medita nesta palavra. Olha, medita, guarda esta palavra no teu coração. Guarda esta palavra do Senhor no teu coração. Porque olha, você precisa lutar. Você precisa lutar. Começa a lutar. Começa a lutar. Começa a lutar. Você precisa lutar, minha irmã, meu irmão. Você precisa começar a lutar. Comece. Ora, bacamaias. Começa a lutar. Começa a lutar. Começa a lutar. Começa a lutar. Lute. Começa a lutar. E que Deus te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.